Hora da gente falar sobre um outro serviço, o de franquia de dados da internet. Eita, problemão, viu? Será que a gente recebe exatamente o que a gente contrata? Geralmente você, por exemplo, contrata 15 megas de internet e sua taxa de transferência é 10% disso aí, né? Não chega nem a 2 megas de internet. Assim, o corte de internet que você recebe é muito grande, né? Às vezes eu pago e não recebo tudo que eu solicitei. Boa parte das pessoas passa o dia assim, grudado nas redes sociais. Mas será que as pessoas estão consumindo a internet de acordo com o que elas pagam? Ou estão pagando mais e navegando menos? A empresa, ela não vai ter condição de atender todo mundo nos 100%. Imagine que se todo mundo ligasse a sua água da Cagepa hoje, usando a capacidade máxima do seu cano. Não teria água para todo mundo ao mesmo tempo. A mesma coisa do backbone da internet. Se eles fossem ter que comprar equipamentos para prover as 10 megas que foram contratados por todos os clientes, era impossível. Sabendo disso, a Anatel disse, vamos fazer um meio termo? Vamos garantir pelo menos o mínimo? Então a ideia é essa. Não é que você só tenha que garantir os 40% ou os 80%. A ideia é que você garanta o máximo. Mas, em exceções, pelo menos garanta os 40, 80, 40 de mínimo. Toda vez que uma amostra tem que ter pelo menos 40. E na média, se eu tirar na média, os 80. O professor ainda comentou que existe uma pequena diferença entre a internet que a gente contrata para nossa casa e a que contratamos para o nosso celular. Imagine que a Cagepa fizesse um serviço quando você dissesse o seguinte, eu quero comprar uma caixa d'água. Quando eu usar essa caixa d'água, você corta a minha água. É a ideia da internet móvel. Você compra por uma quantidade fixa, eu quero 300 mega. Quando chegar no final desses 300 mega, o serviço se encerra. Logicamente que a Anatel não permite que seja assim. O que é que a Anatel diz? Ela diz, você vai garantir uma taxa mínima. E o que é essa taxa mínima? Imagine que para a Cagepa é como se fosse o cano da Cagepa. Eu vou lhe dar um cano dessa grossura que você vai usar água até encher essa sua caixa d'água que você contratou. Quando essa caixa d'água for cheia, para que eu não possa deixar de ter água na minha casa, eu vou lhe dar um outro cano menorzinho. A internet faz da mesma forma. Você contrata uns 300 megas mensais. Enquanto você estiver consumindo aqueles 300 megas mensais, a operadora em contrato é obrigada a lhe garantir aquela taxa de velocidade. 100 megabits por segundo, o que seja. É contrato, vocês fazem em contrato isso. Quando você usa todo aquele que você contratou, a operadora pode baixar a sua taxa, como se você diminuísse o cano para a água passar. Os dados vão passar mais lentos. Você provavelmente já estava navegando na internet no seu celular e notou que a velocidade da conexão diminuiu. O professor Gilberto ainda alertou a população que existem algumas formas de fiscalizar se o que pagamos de internet está realmente chegando aos nossos dispositivos. Você tem diversas aplicações, são várias. Abra o seu navegador, coloque no Google como avaliar a taxa de entrega da minha internet. Você vai ver várias opções. Sistemas simples, SpeedNet é um desses exemplos. Ele vai abrir uma janelinha para você, mostrando como se fosse um velocímetro de carro. E aí ele vai dizer para você o quanto você tem disponível para usar a internet naquele momento. Bom, vou chamar agora para essa conversa Mayara Medeiros, que vai trazer qual a forma que o usuário pode, para recorrer a essa situação que a empresa telefônica, enfim, não forneça o que está nesse contrato. Hein, Mayara? Boa noite para você. Explica isso para a gente. Oi, linda, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando de casa. Pois é, uma situação, né? Muita gente já passou por isso. Contratar um pacote de internet pro mês, achando que vai durar o mês inteiro, e aí na metade do mês acaba ficando na mão. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com o Wesley Silvino, ele que é fiscal do Procon estadual. O Wesley, é uma situação muito comum, né? Vocês já receberam algum tipo de denúncia desse tipo no Procon? Boa noite. Boa noite a todos. Já, com certeza, né? Quem nunca passou por isso de ficar na mão quando tá na hora que mais precisa usar a internet? E aí, nessas situações, né? O que é que o Procon orienta para o consumidor, né? Como é que pode fazer? É para denunciar e acaba acontecendo o quê?
O consumidor, ele verificando que de fato o que ele contratou não está sendo cumprido pela empresa, ele pode ou entrar em contato com a empresa para pedir esclarecimento, certo? Ou ir diretamente ao PROCON, prestar a sua reclamação. O PROCON ele entrará em contato com a empresa para que ela preste esclarecimentos e comprove que de fato está cumprindo o que foi acordado. E se ficar constatado de que a empresa ela não está cumprindo, ela pode ser penalizada por má prestação de serviço e também pela publicidade enganosa, por não cumprir o que foi ofertado. Pois é, inclusive você estava me explicando agora há pouco, né, que essa questão da propaganda enganosa é muito grave, né? E muita gente acaba caindo aí nessa pegadinha, não é isso? É verdade, a publicidade enganosa ela é tipificada criminalmente também no próprio Código de Defesa do Consumidor, e as empresas que não cumprirem, além de receberem multa administrativa, elas podem também ser o processo também pode ser encaminhado para a esfera criminal para que sejam apuradas as responsabilidades. Wesley, você também estava me falando agora há pouco, a gente conversando aqui, você estava dando algumas dicas de como ter esse controle, né? Porque eu, pelo menos, já caí nessa situação também de contratar um pacote, acabar ficando na mão da metade do mês, só que alguns aplicativos, por exemplo, acabam consumindo mais do que os outros, né? E a pessoa acaba achando que a internet ela não está sendo suficiente pelo contrato que ela fez, pelo pacote que ela está pagando, né? Como é que é isso? De fato, o que acontece é que às vezes muitos consumidores eles não têm o conhecimento adequado para utilizar o aparelho, o smartphone que ele tem. Existem certos aplicativos que eles atualizam automaticamente e isso consome os dados do consumidor. É por isso que os consumidores eles devem estar sempre atentos aos aplicativos que eles baixam no aparelho e verificar se está havendo algum download automático, se está tendo alguma atualização automática que vai fazer com que os seus dados sejam consumidos mais rápidos. Inclusive, cada operadora tem um aplicativo, né? Pelo menos a maioria tem um aplicativo disponível para que o consumidor, né, o cliente, ele fique acompanhando pelo próprio aplicativo quanto ele consumiu em pacote de dados, né? Mas aí, para não ficar uma situação meio tendenciosa, já que se trata do próprio, né, da própria operadora, os aparelhos têm também essa opção, né? Principalmente estávamos falando dos Androids, por exemplo. Tem essa opção para a pessoa verificar. Tem sim, já existem alguns smartphones, a grande maioria na verdade, eles já fornecem esse tipo de informação, informa sobre a utilização de dados que você efetuou durante um certo período de tempo, durante um mês, por exemplo. O próprio celular, o próprio smartphone, ele tem essa funcionalidade de dizer quanto você consumiu durante esse período. Como fazer para denunciar? O consumidor ele pode se dirigir diretamente ao PROCON, que fica lá no Parque Solano de Lucena, com todos os seus documentos munidos, certo? Identidade, CPF, comprovante de residência. E se houver algum contrato que tenha sido feito fisicamente, assinado, o consumidor também deve levar essa documentação, todas as cópias também, registrar sua reclamação. O PROCON ele vai notificar a empresa para que a empresa compareça ao órgão, juntamente com o consumidor, e preste esses esclarecimentos diretamente ao consumidor. Ok, muito obrigada pelas informações. Pois é, lindo, o que não pode é o consumidor sair no prejuízo, viu? Eu volto com você. Que só sobra para o consumidor, é difícil. Obrigada, viu, Mayara, pelas informações e pelas dicas também.